Seja bem-vindo ao Momento Resgate. Esse é um tempo de transformação. Eu sou o pastor Diego. Hoje estou aqui com a Ana, que é responsável pela área de adoração. E eu quero trazer um tema muito relevante nas nossas vidas, Ana, que é a respeito da adoração dentro das nossas casas, famílias. Às vezes a pessoa está passando por um processo de libertação, por um processo de restauração, já está frequentando os cultos, mas ainda tem o costume de escutar algumas músicas seculares. Antes de você responder sobre isso, se apresenta um pouco do que você já vem fazendo aqui na igreja, na área de adoração. Quando a gente fala de adoração, né, a gente pensa já diretamente em música, mas a adoração ela vai muito além da música, né. Então, meu nome é Ana Kucker, quem acompanha aí a Rede Super há mais tempo já deve saber, eu apareço aí à frente de alguns cultos, então eu ministro em alguns cultos, mas sou responsável, pela adoração ali às terças-feiras, já fazem alguns anos, já deve fazer bem uns 5 anos para mais. Mas também sirvo em algumas outras áreas, então eu adoro a Deus através do meu serviço em outras áreas também, na comunicação e enfim. Então como eu mencionei, a adoração ela vai muito além da música, né, acho que mais pra frente a gente vai falar um pouquinho disso, da diferença entre a adoração e o louvor em si, né. Então, pra mim estar ali à frente nessa posição de conduzir a igreja em adoração através da música, é muito significante, porque eu me vejo como um canal de bênção ali, levando o povo para adorar a Deus, todos nós juntos adorando a Deus nesse momento de louvor ali. Ok. E você recomenda que a pessoa escute os louvores em casa? Como que funciona isso? A pessoa pode escutar músicas seculares ainda, passando aí, né, por um processo de restauração? O que que você nos diz? Na igreja a gente costuma, criar esse ambiente de reverência, né, a gente cria um ambiente de reverência, de entrega, e ele pode acontecer ali de diversas formas, né, com música, oração e palavra, e a gente entende que o foco ali não é o ministro, né, é Cristo. E quando você vai fazer isso em casa, a gente também está reconhecendo que Deus é o Senhor da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, e a gente faz isso, entregando a nossa vida a Ele, né. Então quando a gente coloca um louvor, a gente está reconhecendo tudo isso, né. Muitas vezes a gente liga o rádio, coloca uma música para tocar e deixa. A gente não entende que aquele louvor é uma porta aberta para algo que está entrando ali na nossa casa, né, através de uma letra, através de um ritmo, tudo aquilo, invoca bênçãos ou não, né, sobre a nossa vida. Quando a gente está lá cantando: "Deus, eu tenho tantas bênçãos", então você está agradecendo, está dizendo: "Ó, Deus, eu te louvo, eu te agradeço por tantas bênçãos que o Senhor tem feito na minha vida", e aquilo vai criando um ambiente, né, dentro da tua casa. Ao mesmo tempo que quando você coloca determinados tipos de música dentro de casa, você vai criar ambientes que às vezes não são tão favoráveis assim espiritualmente falando, né, e às vezes as pessoas não prestam atenção a isso. Agora sim, Ana, me fala um pouquinho então, o que que é essa diferença entre louvor e adoração? Então, a gente costuma achar que é a mesma coisa, né, e eu tenho uma professora de música que ela pega muito no pé, e toda aula ela falava sobre isso, diferença entre louvor e adoração. Então o louvor, ele celebra o que Deus faz, né, então tudo que Deus faz é o louvor. E a adoração, ela vai reconhecer quem Deus é. Então, se você pega uma música, falando sobre as maravilhas que Deus faz, você está, louvando, né. E quando você tem uma música que fala sobre as características do Senhor, você está o adorando, né. Então essa é a diferença principal, sobre isso. Então o louvor ele vai trazer canções de gratidão, de alegria, esse reconhecimento das obras do Senhor, né. E a adoração vai ser um louvor de entrega, de reverência, de intimidade, vai ser algo que, promove aquele relacionamento mais íntimo com Deus, né, entendendo as características de quem Deus é e promovendo
essa intimidade maior com ele, né? Então, a adoração ela vai nos conduzir a um ambiente de relacionamento, mesmo sem resposta ou milagres. Isso que é interessante a gente pensar, sabe? Porque o louvor, a gente geralmente pensa nele depois que algo já aconteceu, né? E a adoração nos leva a pensar nisso mesmo quando não tem nada acontecendo, né? Você vai lembrar de tudo que Deus já fez, das características que Deus tem, e aí você vai adorá-lo mesmo quando não tem aparentemente nada acontecendo na sua vida. E é interessante como o louvor, a adoração, ela muda o ambiente. Você falou um pouco do ambiente. Às vezes você tá na sua casa num tempo difícil, tá lá brigando, tá passando por situações pessoais também, algumas angústias, e aí você chega na sua casa, coloca lá uma playlist, né? Procura talvez num site algum louvor, começa ali, né, a ouvir aquilo e também a cantar, e parece que realmente muda o coração, né, Ana? Eu acho que a pessoa às vezes precisa colocar, mudar esse ambiente dentro de casa. Quando nós estamos aqui no Momento Resgate falando sobre transformação, sobre cura, sobre libertação, a gente quer promover também o caminho para você sair dessa angústia. E a adoração, o louvor faz parte disso. Então, me fala um pouco a pessoa às vezes que tem vergonha da voz, né? Deus quer ouvir os louvores de todos os tipos de vozes, né? Talvez a pessoa tenha um pouquinho de vergonha de cantar, mas em casa pode, né? Não é só debaixo do chuveiro. Olha, pode, claro que pode. A Bíblia vai dizer que da boca das crianças sai o perfeito louvor, né? Por 2 motivos, né, ao meu ver, tá? Não teologicamente falando, né? Mas teologicamente eu digo porque eu não sou formada em teologia, tá? Mas por que da boca das crianças sai o perfeito louvor? Primeiro, por causa do coração sincero. Né? As crianças têm um coração sincero e puro, então elas não estão preocupadas se elas vão cantar perfeitamente, se a nota vai estar afinadinha ou não. E depois, porque elas estão preocupadas em oferecer a Deus o seu melhor, né? Então é isso que a gente tem que prestar atenção. Não que a gente vai oferecer qualquer coisa para Deus, claro que não. Mas a gente vai colocar o nosso coração nessa adoração e vai dizer: Senhor, isso é tudo que eu tenho. Eu posso não estar 100% afinado, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Então eu vou fazer isso de coração. E as crianças não estão 100% afinadas, né, o tempo todo. Às vezes você vai ouvir a criança lá, tá esgolepadinha ali, mas eles estão adorando de coração e aquilo é tão inspirador. E a gente pode fazer isso também, né? Na igreja, claro que daí uma pessoa que não está 100% afinada não vai estar conduzindo o louvor ali, né? A gente vai se capacitar um pouco melhor para fazer isso. Mas vai estar, sim, louvando ali com a igreja, vai cantar em casa, e isso é muito importante que a pessoa faça isso, porque quando você louva, quando você adora, você está colocando Deus no centro do seu lar, da sua vida, e isso gera muitos frutos, né? Gera perdão, gera paciência. Veja bem, não estou dizendo que a pessoa, que é pecado ouvir outros tipos de música, mas que num processo de cura, de libertação, de restauração, é interessante que você priorize determinados tipos de canções, né, dentro do seu lar, e que principalmente você observe a letra dessas canções, né, para entender o que você realmente está colocando dentro da sua casa, né, porque esse ambiente espiritual da casa, ele muda completamente dependendo do que você coloca para ouvir. Muito bom. E hoje aqui no Momento Resgate nós temos um momento muito especial, um momento de testemunho. Nós queremos ouvir aquilo que Deus está fazendo na vida de pessoas. Fica agora com o momento. Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui apresentando agora o nosso momento de testemunhos. Eu estou aqui com o Rodrigo, que está começando a frequentar agora os nossos cultos Resgate, às terças-feiras, 20 horas. E Rodrigo, queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Como é que você veio parar aqui na nossa igreja e o que Deus está fazendo agora na sua vida? Eu conheço a Igreja Batista há uns 20 anos. Conheci graças a um primo meu que me convidou. Conheci brevemente aqui, porque eu estava no início da minha carreira profissional e ainda não estava com tanto estresse e nível de alcoolismo tão grave.
e depois de progressivamente eu continuar bebendo, recorrer às drogas, aí começou a pesar. Daí, há uns 6 anos atrás, um dia antes do meu aniversário de 40 anos, eu resolvi dizer não para as drogas. Só que mesmo assim, eu fui beber. E acordei 5 dias depois do passei o meu aniversário de 40 anos na UTI, e acordei completamente sem fala, não conseguia me comunicar direito, só conseguia ler e olhar para as pessoas, mas não conseguia falar o que eu queria fazer ou escrever também. E como eu sou professor e fiz especialização em ensino de línguas, na minha recuperação, eu fazia esses exercícios de fala, de repetição, e graças a Deus, 4 meses depois eu consegui esses tipos de momento de nervosismo que eu estou falando, assim, às vezes eu hesitava muito para falar, mas graças a Deus, e agradeço a ele, a minha irmandade também, que eu pertenço à Irmandade do Alcoólicos Anônimos, que já está presente também na PIB, e quis voltar a conhecer a, a, a igreja e as células, as pessoas. Principalmente estou aprendendo a amar as pessoas. Antigamente eu só amava materiais físicos, principalmente carros antigos. Eu amava mais do que as pessoas. E estou tendo muito retorno espiritual e serenidade, tranquilidade. Estou tentando ajudar outras pessoas, estou tentando trazer outras pessoas para a comunidade batista e estou muito feliz. Às vezes eu sou diabético tipo 1 e tenho que fazer 5, 6, 7 aplicações de insulina por dia e mais os testes. E às vezes nesses picos de insulina, o emocional trabalha muito, pesa muito. E eu tenho alguns picos de abstinência, de droga, principalmente droga. Álcool, graças a Deus, eu não quis recair no primeiro gole, mas nas drogas eu sempre tenho um momento, um gatilho, né? A hipoglicemia, as crises de diabetes se transformam num gatilho de uso de cocaína, principalmente. Só cocaína, porque era a minha droga de preferência, né? E recentemente conversei com o pastor Diego que eu gostaria de fazer um testemunho sobre isso. Um dia eu tive um pico sério de hipoglicemia. Essa madrugada eu tive também. E peguei a minha bicicleta para ir buscar a droga. E por uma bênção de Deus, o pneu estava furado. Glória a Deus. E nunca tinha passado por um pneu furado dentro da minha casa. Eu cheguei com a bicicleta um dia antes, e quando eu fui pegar a bicicleta, estava com o pneu furado. Aí eu falei, e eu já estava frequentando o grupo, no Resgate não, era o grupo Vitória antes, quando eu conheci o companheiro da minha irmandade, o pastor Diego. E agora no grupo Resgate ele me convidou para fazer esse testemunho, e coisas que eu achava que não acreditava acontecem
né? E a presença de Deus cada vez mais presente no meu caminho, criando motivos para eu seguir os passos, né, de acordo com a vontade dele. Amém. E não com a mente alcoólica e adicta. Não com o seu próprio coração, Isso, né? com o coração, isso mesmo. Exatamente. A bondade de Deus, né, ela invade muito a nossa vida, né, Sim. nesses tempos, né? E o Salmos 34:8 vai dizer que provai e vede, né, da bondade do Senhor, né? E bem-aventurado aquele que nele se refugia. E que seu testemunho, né, sirva de exemplo e de inspiração para as pessoas, para elas se refugiarem, né, na presença do Senhor, né? Habitarem na presença do Senhor. E eu queria que você dissesse para mim agora, para quem está assistindo a gente, quais são as suas expectativas agora com Deus nesse momento, né? Você está aí num processo de discipulado, né? Está sendo acompanhado, tem pessoas caminhando junto com você, né? Quais são as suas expectativas de que Deus vai fazer na sua vida daqui para frente? Eu pretendo cuidadosamente seguir os passos que estão sendo direcionados para mim, por ele e pelos irmãos da igreja, e eu tenho vontade de seguir alguma coisa voltada a tratamento de recuperação terapêutica, com dependência química e alcoólica, que é uma coisa que eu entendo muito bem, né? Na nossa Irmandade a gente tem algumas pessoas que dizem que a gente é PhD na substância, né? E isso eu já estou fazendo na rede social com uma comunidade de adictos e falando sobre pessoas, evitar pessoas, lugares, hábitos, persista, insista, não desista. Esses lemas que se fazem presentes nas nossas irmandades e que você possa manter e ter foco na sua vida, porque uma das coisas que mais falta na vida do adicto e do alcoólico é foco. Amém. A gente tem projetos aqui, né, já para te incentivar na nossa igreja, né? Nós temos a Cristolândia, que trabalha aí com recuperação de pessoas adictas, né, usuários de drogas e tudo mais, e que você possa, né, de repente estar trabalhando lá com eles. Então, pessoal, esse aqui foi o testemunho do Rodrigo, que ele possa inspirar e falar ao seu coração. E até a próxima. Estamos de volta com o Momento Resgate, depois desse testemunho, e ele não citou ali, Ana, mas ele contou para mim que ele chegou até a sair com a bicicleta e o pneu murchou. E aí ele falou, acho que o Espírito Santo não quer que eu vá buscar mais droga. Então a gente, né, fica feliz porque Deus está trabalhando na vida dele, e eu creio que Deus é fiel para completar essa obra. Amém. Então Deus tem feito isso no Culto Resgate, a gente tem visto diversas pessoas chegando quebrados e sendo restaurados por Deus. E hoje aqui com a Ana nós estamos falando sobre adoração. E Ana, me fala um pouco, como é viver uma vida de adoração além da igreja? Porque na igreja é fácil, né? Aqui é tranquilo, agora em casa, na vida, como que é? A gente falou lá no começo, né, no primeiro bloco, que a adoração vai além da música, né? Para viver essa vida completa, a gente precisa ter uma vida devocional, né? E o que é essa vida devocional? É aliar a essa adoração, a esses louvores que a gente traz para dentro de casa, jejum, oração, leitura da palavra, né? Tudo isso vai fazer com que a gente se aprofunde no relacionamento com Deus. Eu gosto daquela passagem lá de Ezequiel que fala sobre você
que ele tem a visão que vai entrando no rio, né? E aí a água já não está mais pelas canelas. Então, quando você começa a ouvir, ou quando você só ouve louvores, ou quando você só ora, ou quando você só jejua, você tá ali, mas você ainda tá meio com a água pelas canelas, ou talvez um pouquinho mais para cima, mas você não tá mergulhado num relacionamento. Mas quando você alia tudo isso, você entra num outro nível espiritual, sabe? Então, essa vida devocional, trazendo o louvor, a adoração para dentro da sua rotina, aliado ao jejum, à oração e à leitura da palavra no seu cotidiano, isso muda completamente o seu relacionamento com Deus e a maneira como você vive o seu dia a dia, né? E eu gosto de dizer para o pessoal da célula que é curioso que o pessoal fala lá fora que com 21 dias você cria hábito para qualquer coisa, né? Falam isso de dieta, não sei se é verdade, mas assim. Só que na vida espiritual não é assim, né? Você pode passar anos orando todos os dias, anos jejuando todos os dias, né? Se você ficar 2, 3, o teu corpo já não quer mais, né? Eu acho que é aquela sementinha da essência do pecado lá do antigo homem que já quer deixar de lado a rotina do espiritual, né? Então, todos os dias você precisa ter aquela disciplina de se levar aos pés de Cristo, né? Se levar à cruz de Cristo e dizer, não é aqui que eu quero estar. Eu gosto de dizer que para mim não é uma renúncia, né? O povo fala, renuncie quem você é. Não, para mim não é uma renúncia, é uma escolha, é uma opção. Todos os dias eu acordo e eu faço essa opção por Cristo. Senhor, é exatamente aqui que eu quero estar. Orando, jejuando, ouvindo os meus louvores, né? Buscando um relacionamento mais profundo com Deus. Muito bom. E você falou algo aqui que me chama a atenção, porque às vezes a gente está tão cansado, às vezes está passando por um problema na vida, onde não tem força nem de orar, nem de ler a Bíblia. Mas aí você coloca um louvor, começa a meditar naquele louvor, naquilo que a música está falando, né, sobre Deus ali, e parece que vai limpando, e a pessoa ali vai começando a se conectar, aí daqui a pouco a pessoa começa a orar, né, começa a ler a Bíblia. Então, troque esse ambiente, né, de confusão. Às vezes você está cansado, está triste, coloque um louvor. Às vezes você não vai ter força no primeira, né, na primeira música, na segunda, daqui a pouco você está adorando a Deus. Eu quero te pedir, Ana, tem alguma história real aí, né, de transformação, ou alguém que se sentia incapaz de estar numa igreja cantando e de repente começou esse processo e hoje você pode trazer uma história para nós aqui? Então, tem uma amiga, e ela conta uma história assim que me marca muito, né? Ela estava um dia servindo aqui na igreja e ela não estava nem ministrando. Ela estava servindo como backing vocal, então dando um suporte ao ministro. E naquele dia ela estava adorando ali com o seu corpo e tudo mais, através da sua arte. E em dado momento da música, ela aponta para a câmera, né, durante a letra acontecendo, e ela diz, o seu lugar é aqui. E ok, ela estava ministrando através do seu corpo, da sua palavra e tudo mais, do seu louvor. E alguns meses depois ela encontra alguém que era conhecido bem antigamente no corredor, e daí ela falou, pô, você por aqui? E aí a pessoa falou para ela, olha, um dia desse eu estava em casa, estava passando por uma situação difícil, e aí eu vi você. E naquele dia, naquele momento, você apontou bem para a câmera e disse, o seu lugar é aqui. Uau! E aí, parece que aquilo ali mudou completamente a vida dele, e ele sabia que ali era o lugar onde ele tinha que estar. Então, mudou a vida dela, a maneira como ela se porta, e mudou a minha também, porque a história dela impactou a minha história. Então, eu sei que, independente de onde eu estiver, do que eu estiver fazendo, eu sei que alguém pode estar vendo e eu vou ministrar dessa forma, através da minha vida, do meu louvor, do meu servir, né, da minha adoração. Alguém pode ver e isso pode impactar a vida de alguém. E eu posso não saber, ela ficou sabendo, eu posso não saber, mas Deus sabe o que Ele está fazendo através de nós, né? Muito bom. E fala aí pro povo, como ela disse, né, qual que é o lugar deles? O seu lugar é aqui. Se você não sabe, agora ficou sabendo. Que bênção.
A gente costuma escutar histórias, né, como a adoração, o louvor impacta a vida das pessoas. Eu escutei uma também outro dia. Um rapaz falou que ele tinha muito problemas com palavrão, né? Ele falava muitos palavrões. E aí ele começou a colocar na casa dele, na vida dele, a adoração. Começou a colocar louvores, louvores, louvores. E aí aquilo começou a limpar a mente dele, de tal forma que, sem perceber, ele parou de falar palavrões. Então, assim, eu creio que quando nós colocamos adoração na nossa vida, colocamos louvores dentro da nossa casa, Deus habita no meio dos louvores. Muitas vezes Satanás tenta trazer músicas seculares que, como a Ana falou aqui no início, vão deixar o ambiente, né, um pouco pesado. Então, troca esse lugar, né, de adoração, de ver, né, ouvir ali músicas seculares por louvores que edificam, que adoram a Deus. Ana, nós queremos aqui pedir para você dar um recado para as pessoas que estão nos ouvindo, e nos assistindo, mas não se sentem aptos, né? Estão aí pensando em servir na igreja, na área de adoração. Qual é o caminho? Então, é interessante pensar nisso, né? Porque às vezes as pessoas olham para quem está no palco, aquela estrutura toda que a gente tem aqui, que é uma estrutura maravilhosa, e daí pensa, pô, não tem lugar para mim, né? A igreja não precisa, então tem 25 mil membros, não precisa. E isso é um erro de pensar, né? Ou às vezes a gente olha e pensa, tá completo, não tem lugar para mim. Quando na verdade, por conta dessa estrutura toda, o que mais tem é lugar para servir. Então a gente tem lugar para servir junto com as crianças, mulheres, adolescentes, jovens, são tantos ministérios. Então quanto mais ministério a gente tem, mais lugar para servir a gente tem, né? E o que é legal é que o nosso processo de integração, a pessoa passa por um processo em que ela não caminha sozinha. Então ela não vem só participar de uma escala, ela não é um simples voluntário, ela passa a ser um servo, ele está conectado ao corpo de Cristo. Então ele tem alguém que, se a pessoa não vir, ou se a pessoa está passando por alguma dificuldade, tem alguém que liga, tem alguém que manda mensagem, tem alguém que diz, eu percebi que você não está legal, né? Então isso é bem interessante. E uma vez por mês, a gente tem essa reunião para receber esses novos voluntários, esses novos servos, essas pessoas que querem estar atuando junto ao corpo de Cristo, servindo as outras pessoas, lá no centro de formação. Então, todo primeiro sábado do mês, se eu não me engano, tem essa reunião, e lá você vai receber as instruções para qualquer área aí, quaisquer áreas que você resolva servir, e entender qual é o processo, os próximos passos. Então você é convidado a vir, porque é muito bênção e sim, tem lugar para você. Muito bom. Nós também estamos no Culto Resgate, toda terça-feira às 20 horas. A Ana é a ministra de louvor ali desse culto. Quero também te convidar, venha fazer parte desse culto. Nós sempre temos uma palavra voltada à libertação, cura e restauração. E todos nós precisamos disso, né? Desse processo de santificação em nossas vidas. Esse foi o Momento Resgate. Que Deus abençoe a sua vida. Creio que Ele tem sim transformado vidas nesse tempo. Jesus é ainda o mesmo, Ana. Quando a gente vê histórias aqui de Jesus transformando vidas, eu posso trazer histórias hoje que Jesus transformou. Vocês viram o testemunho aqui no programa. E eu quero pedir para você, Ana, dar uma última palavra aí para as pessoas e também orar para aquelas pessoas que têm dificuldade em trocar esse lugar, né, de músicas seculares pelo ambiente de adoração a Deus. A gente vale lembrar, né, como a gente estava falando antes, de atrelar o louvor, a adoração a essa vida devocional, que a emoção, ela não é sinônimo, por si só ela não é sinônimo da presença de Deus, né? Então a gente pode se emocionar sim, mas se ela não vem acompanhada de algo mais, ela é só uma emoção passageira, né? Então a gente precisa viver aquilo que a gente canta, né? Essa adoração, essa emoção, ela precisa continuar fora da igreja, ela precisa continuar fora de um palco, ela precisa vir para o dia a dia, né? Então a gente precisa trazer para o nosso dia a dia uma vida rendida de fato aos pés do Senhor. Amém. Né? Então se a gente é tocado através de uma canção,
Ok, isso precisa ser um caminho para levar a gente a uma finalidade, e a finalidade é estar numa vida de relacionamento profundo com Deus. Né? Então, que a gente possa fazer isso. Vamos orar? Vamos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esse tempo, Pai. Que todos que estão conectados conosco nesse momento, Pai, nos ouvindo e participando desse tempo conosco, Pai, possam ser alcançados por Ti. Pai, que vidas possam ser curadas, libertadas, resgatadas, Deus, através desse tempo, através desse culto, através desse programa, Pai. Que todos nós juntos, em oração, em louvor, em adoração, possamos, Senhor, alcançar o Teu favor. Pai, que a Tua mão possa alcançar cada um, Senhor, que se junta a nós em oração nesse tempo. E que as pessoas possam ainda provar, ó Pai, da Tua graça, da Tua bondade, Senhor Jesus, e da Tua misericórdia que se renova todas as manhãs. Senhor, cuida das nossas vidas, ó Deus, e se revela a nós, dia após dia. Em nome de Jesus, faz assim. Amém. Amém. Lembre-se, coloque adoração na sua vida, louvor dentro da sua casa. Esse foi o Momento Resgate. Que Deus abençoe a sua vida.